Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui resolvendo questões. Dessa vez eu vou resolver uma questãozinha de cinética química bem bacana de você dar uma observada, certo? Você aí que tá querendo ITA, tá querendo aí o medicina, tá precisando aprofundar os seus conhecimentos bastante. Então eu acho que essa questão vai ser bem interessante para você, certo? Então nesse textinho aí ele tá basicamente comentando sobre essa substância aqui, certo? A gente vai trabalhar essa reação, os dados para essa reação eles estão aqui na tabela, certo? Vamos ganhar tempo, bora de forma objetiva aqui, certo? Então, usando esses dados, assinale o correto. Ah, Deitz, mas é muito simples, cara. É só olhar lá se dobrou e o que aconteceu com a velocidade e já dizer de cara, ordem 0, ordem 1, ordem 2. Mas para essa questão, o buraco é mais embaixo. Se você para aí, você que manja de cinética química, para aí e dá uma olhada para essa tabela. É um pouco diferente, né, do que a gente vê geralmente nas listas de exercício. Se você for observar, não dá para no olhômetro já dizer que é de ordem 0, ordem 1, ordem 2. Bem, pelo menos para o CHCl3, eu consigo observar isso aqui do experimento 2 para o experimento 3, que aqui eu multipliquei por 5, mantive constante aqui o Cl2 e observei que a velocidade também foi multiplicada por 5. Então eu posso dizer que a ordem desse cara aqui é de ordem 1. Mas quando a gente vai falar do Cl2, o negócio complica, certo? Porque a gente não encontra um momento aí em que o CHCl3 fica constante e nem a gente consegue observar muito bem aí casos em que você só dobrou. Então a gente vai ter que fazer um sistema. A gente vai fazer um sistema com o experimento 2 e o experimento 1. Eu vou pegar os dados para, como a gente tem aqui a lei de velocidade, certo? Velocidade, a constante e a concentração para essas substâncias. Eu vou lá no experimento 2 e vou pegar esses dados. Aqui está a velocidade e aqui está a concentração para essas substâncias. O K a gente ainda não tem, certo? Ó, 500 a velocidade V, o K, a concentração por CHCl3 e a concentração por Cl2 e elevado a Y porque eu não sei a ordem dele. Aí eu vou pegar o experimento 1, vou pegar lá os dados, a velocidade é 10, ó. Velocidade é 10, o K a gente não sabe, a concentração por CHCl3, a concentração por Cl2, certo? Sim, e agora o que é que eu vou fazer? Agora o que você vai fazer é dividir essas duas equações aí. A gente vai dividir elas, certo? Experimento 2 pelo experimento 1. Então vai ficar 500 dividido por 10, certo? 500 dividido por 10, 0,20 dividido por 0,1, 0,01 vai ficar 20. E aqui vai ficar 0,25 dividido por 0,04 elevado a y. Eu queria deixar claro que o grande objetivo aqui é fazer com que essas bases elas fiquem iguais para a gente trabalhar com os expoentes. Agora eu queria que você tivesse calma para observar o que eu vou fazer. Aqui ó, não mexi em nada aqui, mas eu dei uma ajustada aqui. Pô, como é que isso virou 0,20 virou 0,5? Ou ao quadrado aqui, 0,5 ao quadrado, 0,25. 0,2 ao quadrado é 0,04, certo? Então eu escrevi a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Com esse ao quadrado aqui, porque a gente está tentando deixar essas bases iguais. Não sei se você já está observando, a gente já está quase chegando lá. Quando eu jogar esse 20 para o outro lado, se você quiser parar agora e dar uma olhada, o que vai acontecer, ó, eu pulei essa etapa para não ficar muito extensa a conta, mas quando você passar esse 20 para o outro lado dividindo, vai ficar 500 sobre 10 dividido por 20. Aí você vai ter a divisão de fração, certo? Quando você fizer essa divisão de fração, vai ficar 5 sobre 2. Estamos se aproximando, ó. 5 dividido por 2, 0,5 dividido por 0,2 dá a mesma coisa. Então a gente chegou em bases iguais. Eu posso cancelar isso daqui para a gente estudar só os expoentes. Aqui em cima do 0,5 desse lado é como se tivesse 1 e aqui fica 2y. Então 1 é igual a 2y. Jogo 2 para o outro lado, ele vai passar dividindo, vai ficar 1 sobre 2, 1 meio. Então a ordem para o Cl2 é 1 meio, cara. É 1 meio.
Então a lei de velocidade para essa reação vai ficar velocidade é igual a K vezes a concentração de CaCl3 elevado a 1, não precisa colocar, vezes a concentração de Cl2 elevado a meio. Vamos calcular a constante? Bora deixar tudo calculado aí. Eu deixo tudo limpeza para você observar as alternativas, certo? Estou fazendo a parte mais difícil. Vamos escolher um dos experimentos aqui para jogar os valores. Eu vou escolher o experimento 2. Vou pegar os dados do experimento 2. A velocidade é 500, o K eu não sei porque eu estou procurando ele, né? A concentração do CaCl3 é 0,20 ou 0,2. E a concentração para o Cl2 é 0,25, né? E aqui é elevado a meio. E aqui é elevado a 1, não precisa nem colocar, certo? Então, quando você fizer essa continha aí, essa parte toda aqui vai ficar com você fazendo a raiz quadrada de 0,25 e vai multiplicar o resultado por 0,2, vai dar 0,1. Você vai isolar o K jogando o 0,1 para o outro lado, vai ficar 500 dividido por 0,1, que vai dar igual a 5.000 ou 5 vezes 10 a terceira. Então eu vou lhe dar as principais informações. A ordem da reação para o Cl2 é 1/2. O K para esse caso aí é 5 vezes 10 elevado à terceira, certo? Então, sim, escrevi aqui para você já a lei de velocidade. Com todas essas informações, você já tem como resolver essa questão. Fiz a parte mais difícil. Valeu! Só lembrando que no meu canal pequeno, eu tenho outros vídeos resolvendo questões de outros assuntos, como radioatividade, estrutura atômica, densidade, enfim. Daí são só alguns exemplos, tem muito mais aí para você ver. Meu canal ele é destinado à resolução de exercícios. Valeu!